Olá! Você sabe com que, como ou quando limpar a lente da sua câmera fotográfica ou sua câmera de vídeo? Não? Pois então, preste atenção nesse tutorial que eu vou te ensinar o mesmo procedimento que a gente faz para limpar nossas lentes e ensina aos nossos alunos lá no Labicine da Universidade Federal de Santa Catarina. A primeira coisa que você deve saber sobre limpeza de lentes é que é uma atividade que a gente procura fazer o mínimo possível. As lentes são elementos bem complexos, muito delicados, que podem ser extremamente duráveis se bem cuidados, inclusive passando de corpo em corpo de câmera na medida que codecs e outras características vão se desatualizando. As lentes, por vezes, duram muito mais tempo, então, do que a própria câmera de captura. Isso, claro, não se aplica às lentes que não são intercambiáveis, mas a limpeza de lentes, sim, é a mesma e os cuidados com ela têm que ser os mesmos. Portanto, para a gente evitar ter que limpar a câmera, a lente toda hora, o que a gente procura fazer é manter a câmera sempre com a lente tampada enquanto a gente não estiver fotografando. Quando a gente estiver fotografando, a gente vai procurar não encostar com o dedo na lente da câmera. Também vai procurar não fazer nunca um hábito que a gente vê bastante por aí, que é de assoprar ou então de soltar vapor, né, bafo na lente para depois então limpar com a própria roupa, com a camiseta, por exemplo. Nada muito apropriado. A gente pode estar carregando com partículas, com gordura e todas essas sujidades juntas, esfregadas na superfície da câmera, podem danificar definitivamente o elemento frontal, que é delicadamente coberto por uma fina camada de tratamento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para limpar a nossa lente é preparar uma área de trabalho e ter também algumas ferramentas imprescindíveis. Vamos ver quais são? A primeira ferramenta que a gente vai utilizar é o soprador. O soprador, nesse caso, é um soprador comprado em farmácia. Ele é, na verdade, utilizado como ducha higiênica, né? Mas também existem sopradores desse mesmo tipo, talvez menores na bomba, nas lojas de artigos fotográficos ou mesmo na internet. Nos Estados Unidos eles costumam chamar este tipo de bombinhas de rocket, pois tem algumas que têm um formato, que tem uns pezinhos que parece realmente um foguetinho daqueles bem antigos dos anos 50, 60. A gente vai precisar também de pincéis. Os pincéis não são utilizados, na verdade, para limpar exatamente a lente. A gente procura não encostar no elemento frontal, tá? Mas a gente tem sempre que limpar também o corpo da lente. Em alguns casos, alguma sujeirinha muito persistente talvez precise ser levemente cutucada, e nesse caso a gente usa o cantinho do pincel. É importantíssimo a gente não botar a mão nesses pincéis para não engordurá-los. Se a gente assim o fizer, de vez em quando a gente vai ter que lavar com um sabonetinho neutro, um sabão de coco, né? Lavar com delicadeza o pincelzinho, deixar secar bem para as próximas utilizações. É preferível não utilizar pincéis reutilizados de outros usos, né? Pintura, maquiagem, pois podem vir com partículas impregnadas, incrustadas, não visíveis, e a gente acabar soltando elas na hora de executar a limpeza. Outro material, que a gente vai precisar é álcool isopropílico. O álcool isopropílico é um material que, devido à sua extrema pureza, ele evapora muito rapidamente. Então, ele costuma remover a gordura, né, principalmente gordura, e evapora muito rápido, não permitindo a formação de halos, né, que são aquelas marcas, aquelas bordinhas que ficam depois que uma gota seca numa superfície bem lisinha. Outro material que a gente pode e deve ter no nosso kit de limpeza de lentes são hastes flexíveis com algodão na ponta. Tem nome popular conhecido como cotonete, que é na verdade um modelo, né, de uma marca. Eu nesse caso tenho também sempre comigo
algum dele cortado ao meio desta forma, para que eu possa usar de repente essa pontinha plástica em alguma frestinha, em algum contato entre uma parte e outra, principalmente por fora da lente. Não é algo que se use, né, no cristal, no elemento frontal. Ali só com muita delicadeza a parte de algodão. Outro material que a gente deve ter com a gente quando vai limpar equipamento de ótica são paninhos suaves de limpeza. E a gente consegue encontrar em mais de uma textura. Tem mais lisos, né, tipo viscose, e outros com um pouco mais de algodão, que são um pouco mais atritantes, um pouquinho mais absorventes, digamos assim. É sempre bom que eles estejam sempre bem limpos, que a gente os lave frequentemente com sabão neutro e guardá-los protegidos para eles não ficarem sendo depósito de poeira que fica no ambiente. Então a gente tira para limpar, depois volta a guardar numa gavetinha, num estojo, né? E também eu sempre procuro fazer o uso, a parte que vai encostar na lente fica para dentro da dobra. Então eu não entro em contato com a parte que encosta na lente, eu manuseio ela pelo outro lado. Vou proceder à limpeza da lente com ela montada no corpo de câmera, pois a mesma limpeza que eu vou fazer na frente pode ser realizada no elemento traseiro, se ele precisar. Sempre é bom frisar isso, que a gente não limpa o que está limpo. E caso você tenha uma lente com uma câmera com lente que não é substituível, que não sai, então nesse caso a limpeza fica exatamente igual ao que eu vou mostrar agora a vocês. Então a gente remove a tampa da lente e a primeira coisa que faz é proceder à inspeção visual da mesma, tá? De preferência não conversar para não soltar gotículas, né? Nessa época de pandemia a gente aprendeu que as gotículas voam longe, se espalham muito mais do que a gente pensa. Então se a gente fica conversando, está inevitavelmente goticulando esse elemento. E a gente manda junto bactérias, matéria orgânica que pode ali, se não limpada, pode ficar ali produzindo bolor, sendo um chamariz para fungos, etc. e tal. Então a gente procura fazer o trabalho de boca fechada. Bem, eu vejo que na minha lente tem algumas sujeiras que são superficiais, estão depositadas. Eu vou tentar removê-las então com o assoprador. Tem uma pequena sujeira que está no corpo da lente, mas pelo lado de dentro, próximo ao elemento frontal. Um toquezinho com o pincel e volta a soprar. Tem uma pequena sujidade aqui. Encostei de leve com o pincel, ela nem se mexeu. Então não vou forçar, não vou ficar empurrando. Vou tentar soprar de novo. Não saiu, então eu vou proceder à limpeza com o paninho e o álcool isopropílico. Uma coisa bem importante a observar é que a gente não pode molhar excessivamente a lente, mesmo que seja com um líquido apropriado para a limpeza. Então a gente vai sempre umedecer o pano e não a lente diretamente, tá? Outra coisa importante é ver que existem produtos que são oferecidos no mercado em dispensadores de spray, que borrifam. Eles são pensados, digamos que para você gastar muito mais material do que precisa. Se possível, transfira ele para algum conta-gotas, né? Um conta-gotas limpo. Pode ser uma reutilização, por exemplo, de um colírio não medicamentoso, um colírio simples de limpeza de lágrimas, assim. Ele pode ser bem lavadinho, pode ser usado depois por álcool isopropílico para usar como gotejador. E aí a gente goteja no pano e nunca na lente. Depois de umedecer o pano, a gente deve proceder a passar o pano com muita gentileza sobre a superfície em movimentos circulares
de dentro para fora, para levar a sujidade da parte principal da lente para as bordas, ok? E pronto, a lente está limpa. Coloco a tampa logo em seguida e eu vou dar uma olhada no corpo, ver se é necessário limpar alguma outra parte. Mexo no anel de foco, para um lado e para o outro. Às vezes a gente vê alguma sujidade que pode estar ali. Se ela não sair com o soprador, a gente pode dar uma rápida varridinha de pincel. Ok, é isso daí. Se você gostou desse tutorial, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e aguarde as novidades. Mais tutoriais como este vêm por aí.